Um homem aparentemente de vida normal, morando num lugar tranquilo em sua fazenda, com um emprego bom, sua família feliz e que tinha, como muitas outras pessoas, um hobby que ele gostava muito. Só que um hobby bem diferente, um hobby macabro, um hobby de caçar pessoas com a sua espingarda, como se fossem animais selvagens. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Thomas Dillon, o sniper que caçava humanos. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. Thomas Lee Dillon, ele nasceu no dia 9 de julho de 1950, lá em Canton, Ohio. Mas logo ele foi morar em Magnolia, uma cidadezinha ali no interior do estado do Texas. Um pouco se sabe sobre o início da história de vida do americano, exceto que ele perdeu o pai com apenas 1 ano de idade e que o relacionamento que ele tinha com a mãe enquanto crescia era um relacionamento bem frio. E segundo o psicólogo Jeffrey Smaldon, que tratou ali o Dillon, o sniper teria relatado que ele não tinha lembranças da sua mãe o abraçando, beijando ou dizendo que o amava. E isso provavelmente possa ter alguma correlação com o que viria a acontecer na vida dele posteriormente. Já na fase adulta, o Thomas ele fez faculdade, se casou, teve um filho. Outro fato que sabemos é que ele trabalhou como desenhista para uma companhia hidráulica de Canton por vários anos. E uma coisa curiosa é que em sua adolescência o Dillon ele contava os animais que matava em um calendário em seu quarto. Desde mais novo ele tinha essa paixão aí por caça. Bom, e mesmo depois já de formado, durante a sua vida adulta de pai de família, ele continuava com esse estranho hábito de ficar contando ali a morte dos bichos. No início da década de 80, o Dillon se gabava da contagem de calendário ali que ele tinha, das mortes, que já tinha alcançado pelo menos 500 animais. E o caçador e sua família, eles pareciam viver uma vida tranquila, pacata, numa casa, numa fazenda de classe média no município de Peake. Os Dillons, eles foram descritos por pessoas da região como uma família muito unida, tranquila, mas mal as pessoas sabiam que o patriarca da casa fazia em seus momentos de lazer, que iam além de caçar apenas animais. O caçador de humanos. Dillon, ele tinha um problema sério com bebidas alcoólicas e é dito que às vezes ele saía de carro para caçar bêbado. Além disso, ele tinha uma grande paixão por armas, de acordo com o amigo e companheiro de caça dele, o Richard Fry. Ele estava sempre em busca de novos brinquedos, novas armas para sua coleção. Ele não apenas colecionava a arma, mas o Dillon ele chegava a disparar cerca de 1000 tiros por ano em um tiro ao alvo. Tanto que ele teve até a sua audição prejudicada por conta disso. Provavelmente não usava ali protetor auricular, Segundo o amigo, o caçador ainda parecia sentir uma emoção física diferenciada ao matar. Ele ficava empolgado quando ele matava animais. E quando ele comentava isso com outras pessoas, das aventuras dele ali na caça, o sniper deixava as pessoas ali de companheiros de trabalho meio que com um certo nojo das histórias dele de matança. E ele não entendia por que as pessoas não gostavam das histórias e achavam elas perturbadoras. Dillon poderia até ser um homem de família padrão aos olhos dos outros, mas provavelmente ele foi um homem muito solitário durante a vida. Os crimes do sniper. O mais louco disso é que ele começa então a matar seres humanos meio que do nada, não tem um gatilho específico que é mencionado. Ele tinha ali, é claro que ele tinha um problema dele com álcool, então talvez ele fosse meio propenso já a fazer alguma besteira, mas a primeira pessoa que ele resolveu matar foi simplesmente sem motivo algum. Foi por volta das 9h30 da manhã, no dia 1 de abril de 1989, a vítima então foi o Donald Willing, de 35 anos. Ele estava correndo por uma estrada perto de New Philadelphia, em uma comunidade tranquila, a cerca de 160 quilômetros de onde o Dillon morava. E de repente, um veículo se aproximou e atirou nele a queima-roupa. E Thomas Dillon que estava dentro do carro. Ou seja, a primeira vítima dele então não foi
com um sniper, né? A primeira vítima foi com um assassinato ali, a queima-roupa. E longe pra caramba de onde ele morava, né? É bem longe, certo? Ele tava caçando já também, né? Por esses lugares, né? Os caras vão longe pra caçar. Ele atirou com uma bala de rifle calibre .30 no coração de Donald a cerca de 3 metros de distância. Na época, as autoridades não conseguiram encontrar nada ou qualquer evidência para ajudar a resolver o assassinato. O fato é que, a partir daí, o Dillon ele gostou da sensação. É dito que ele, depois nos relatos, que ele ouvia vozes que falavam para ele realizar os disparos. Né? Bom, após o terceiro assassinato, o Dillon, não se identificando, obviamente, ele enviou uma carta datilografada para um jornal local detalhando o assassinato de Jamie Paxton, que foi a sua segunda vítima. Ele fez isso porque a mãe do Paxton ficava, desde a morte do filho dela, ela ficava escrevendo cartas e mais cartas para os jornais, né, publicarem, né, para tentar chamar a atenção de alguma maneira do assassino, né, para que ele se manifestasse, ou pelo menos dissesse por que ele fez aquilo com o filho dela. E o Dillon, nessa carta, né, ele alegou que, embora não tivesse nenhuma vontade pessoal de matar o jovem, ele simplesmente sentiu uma irresistível vontade de atirar nele. Ou seja, um psicopata. O FBI foi se envolver na investigação quando a quarta vítima, Claude Hawkins, ele foi baleado enquanto ele estava pescando em uma represa no local sendo classificado como uma propriedade federal. Logo, uma força-tarefa composta ali pelo FBI e os oficiais da região saíram então à caça de quem é que estava atirando em pessoas, né, ao melhor estilo sniper. Durante a investigação foi descoberto que um homem chamado de Kevin Loring, que morreu enquanto caçava veados, ele teve ali a sua morte considerada um acidente, mas na verdade tinha sido um assassinato. 10 dias após a reunião dessa força-tarefa, o Dillon matou então a sua última vítima, o Gary Bradley. Esse também estava pescando num lugar mais tranquilo, num lago em Caldwell, em Ohio, até ele receber um tiro certeiro do assassino. Após essas mortes, então, o FBI resolveu montar um perfil de provavelmente como esse atirador seria, porque eles até então eles não tinham muitas pistas, então eles tentaram traçar um perfil psicológico, um perfil físico desse assassino. O perfil descreveu o assassino como um homem branco, culto, gostava de pescar, andar na mata e alguém com predileção por crimes, né? Como, por exemplo, incêndio criminoso, matar animais de estimação e animais de fazenda, e caçar, provavelmente. Algum tempo depois, um amigo de Dillon, ele leu esse perfil comportamental que foi divulgado pelo FBI e ele percebeu que o que ele estava lendo ali batia exatamente com a personalidade de Dillon, né? E aí ele foi lá e avisou a polícia sobre isso. Ó, cara, tem um amigo meu aqui, né, que não sei, parece um pouco essa descrição que vocês falaram aí, parece um pouco com ele, né? O Dillon, então, ele foi colocado sobre vigilância, o FBI ficou meio na bota dele depois dessa caguetada do amigo, e aí o pior aconteceu. A prisão do sniper. Apesar de toda a vigilância do FBI, o Dillon ele tentaria ainda assim matar um homem chamado de Larry Oller no condado de Tuscarawas. Bom, mas ele acabou errando, né, e o Larry acabou saindo ileso. Algum tempo depois ele vendeu o rifle que ele usava ali nas mortes a um traficante de armas que não foi identificado. E à medida que a temporada de caça se aproximava, a equipe de vigilância decidiu que precisava agir para impedir mais mortes. Nessa altura do campeonato ele já era o principal suspeito, a polícia só não tinha pegado ele ainda porque não tinha provas o suficientes para condenar ele. Então o que eles fizeram? No dia 27 de novembro de 1992, o Dillon ele foi preso sobre a acusação de porte de arma e foi colocado em liberdade condicional por possuir ilegalmente um silenciador. Lá nos Estados Unidos, o silenciador é mais embaçado você ter, né? Eu vi um vídeo, o cara falou que... A arma é fácil você ter lá, mas silenciador é treta. O cara falou que levou 6 meses para ele conseguir um silenciador lá. Ainda assim, nós aqui se mais pra conseguir uma arma do que os caras conseguindo silenciador lá, né? Porque aqui pra você conseguir uma arma leva mais que 6 meses, né? Mas silenciador lá é meio embaçado você conseguir. Por que você quer ter um silenciador, né? Afinal de contas. Já tem arma, já que esse que é o silenciador. Então.
Bom, aparentemente foi nesse momento que ele acabou confessando os crimes que ele tinha cometido. Provavelmente rolou alguma pressãozinha lá para que ele confessasse, né? Então, no dia 12 de julho de 1993, o Dillon ele se declarou culpado pelos 5 assassinatos no tribunal. Durante o julgamento, ele foi interrogado pelo psiquiatra, o Jeffrey Smaldon, o mesmo que eu citei lá no começo, que considerou o Dillon um homem são para ser julgado. Então, ou seja, apesar das alegações feitas por Dillon que tinha uma voz na cabeça dele que mandava ele fazer isso, ele foi considerado um homem comum e para não precisar também usar a defesa de que ele teria problemas. Além disso, os investigadores foram capazes de encontrar aquele traficante de armas que o Dillon tinha vendido, o rifle, e recuperaram também esse rifle, reforçando mais ainda a condenação. E logo ele foi considerado culpado e condenado a 5 sentenças consecutivas de 30 anos de prisão perpétua. Você foi meio confuso, né? 5 sentenças consecutivas de 30 anos de prisão perpétua. Ué, é 30 anos ou foi 5 sentenças, aí daria 3 vezes 5, 150 e virou sei lá, perpétua. Louco isso. Bom, sem a possibilidade de uma condicional por homicídio qualificado, ele foi preso então no Centro Correcional do Sul de Ohio. Posteriormente, o Dillon começaria então a enviar cartas ao Smaldon, que é o psiquiatra lá, nas quais ele afirmava se sentir culpado por suas ações. Uma curiosidade que foi feita então uma tentativa de vender a história do Dillon para Hollywood, que foi negada, né, dando até mesmo início a um projeto chamado de Paxton Bill, em homenagem à segunda vítima do Dillon, o Jamie Paxton. Esse projeto de lei, né, evitou que assassinos ou parentes de assassinos lucrassem com seus crimes. Acho que é mais ou menos o que acontece aqui, né, com a Suzanne Richthofen lá. Ganhou uma série. Quem que tá lucrando com isso? A história dela. Será que ela você lucra? Entendeu? Será que ela ganha dinheiro com isso? Algum parente ganha dinheiro com isso? Entendeu? Porque a história é dela. O bagulho é dela, o nome é dela. Você entendeu? Eles não podem simplesmente fazer uma história assim sem autorização dela. Então, assim, provavelmente ela ganha com isso. Então, assim, aí isso pode vir a inspirar mais pessoas a cometerem crimes por saberem que vão virar uma celebridade e depois vender o direito de sua história para alguma mídia, né? Em 2011, o Dillon ele adoeceu de câncer e morreu 3 semanas depois na ala da prisão do Centro Médico Penitenciário, em 21 de outubro. Um final até que tranquilo para um homem que merecia comer o pão que o diabo amassou na prisão. Merecia morrer! Mas e aí, você já conhecia a história do sniper que caçava pessoas? Comenta aqui embaixo. Tem mais alguma história louca, interessante pra gente contar aqui no canal? Me envia lá no meu Instagram. Muito obrigado você que viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Falou!